No ar. Histórias que o tempo não apaga, com Matheus Freitas. Hoje a gente vai contar uma história emocionante, uma história de fé, de esperança e de devoção a Santa Isildinha. Um relato verdadeiro de uma criança curada milagrosamente ao olhar para Santa Isildinha. Santa Isildinha, que até hoje é lembrada como a protetora das crianças, a intercessora dos aflitos. Hoje você vai conhecer comigo a história de Santa Isildinha. Mateus, eu venho de uma família simples, uma família pequena. O meu pai, ele já não está mais entre nós. Éramos em 4. Papai, mamãe, a minha irmãzinha e eu. Uma família pequena, mas cheia de amor. Papai sempre foi um guerreiro, sempre foi um trabalhador. Ele trabalhava numa olaria. Mas mesmo com pouco, ele nunca deixou faltar o essencial dentro de casa. A nossa casa, ela era bem modesta. Era um quarto, uma cozinha. O banheiro era coletivo, usado por todas as famílias do quintal. Muitas vezes a gente tinha que esperar na fila para poder usar o banheiro. Situação difícil, ainda mais quando a necessidade era urgente. Sabe, brinquedos de loja? A gente nunca teve. Mas papai, nos domingos de folga, ele inventava um para cada um de nós. Para mim, ele fez um carrinho de rolimã com pedaços de madeira e rodinhas gastas. Eu adorava aquele carrinho de rolimã. Eu adorava quando ele me puxava pelas ruas de terra, sabe? Para minha irmãzinha, ele montava casinhas de bonecas feitas de madeira. Sabe, brinquedos bem simples, mas carregados de amor. Mamãe, ela costurava nossas roupas e era com aquele carinho que mamãe nos vestia. Sabe, Mateus, eu tinha 4 anos. A minha irmãzinha tinha 3 anos. Nessa época, falava-se muito sobre uma santinha chamada de Santa Isildinha. Mamãe ouvia muitos relatos de mulheres da igreja sobre milagres alcançados por quem a ela recorria. O sonho dela, Mateus, era ter pelo menos uma foto, sabe? Aquelas fotos pequenas. Ela queria uma foto de Santa Isildinha para ter em casa. Mas não encontrava em lugar nenhum. Ela sempre procurou e nunca encontrou. Quem tinha um santinho guardava, porque aquilo era como se fosse um tesouro. E foi nesse tempo, Mateus, em uma certa manhã, que eu acordei, eu estava com o rosto inchado, sabe? O lado direito, bem visível, que estava inchado, não doía nem nada, mas chamava a atenção. Nos dias seguintes, o inchaço aumentou. Papai e mamãe então decidiram me levar ao posto médico, ao pronto-socorro. O médico examinou e foi direto. Ele disse para os meus pais que aquilo era um tumor, que eu teria que ser operada. E mesmo com a cirurgia, iria ficar em mim uma cicatriz para sempre. Como já era de se esperar, a mamãe, ela desabou em lágrimas. Porque para ela, né, tumor não significa uma doença ruim, é um sinônimo de uma doença ruim. Nós saímos de lá com a recomendação de voltar em 1 semana, quando ele iniciaria o tratamento e também indicaria qual hospital eu devia ser internada. Sabe, Mateus, foram dias de angústia, dias e dias de angústia. O inchaço aumentava, a dor surgia,
O medo da cirurgia, ele crescia a cada dia. Era só eu pensar, era só eu lembrar daquela cirurgia, eu já ficava ali trêmula, sabe? Com muito medo mesmo. E foi então que, 4 dias depois, mamãe saiu ao portão e se deparou com um vendedor ambulante. Ele carregava quadros de santos. Tinha ali São Judas, tinha Nossa Senhora, Santo Antônio, e no meio deles, Mateus, lá estava um único quadro de Santa Isildinha. Agora você imagina, né? Minha mãe que procurou tanto, queria nem que seja um daqueles retratinhos pequenos de Santa Isildinha, no momento de dificuldade como a gente estava passando, o vendedor ambulante ali vendendo quadros de santos bate na porta de casa com vários, São Judas, Nossa Senhora, Santo Antônio, mas no meio deles estava lá um único quadro de Santa Isildinha. Mamãe não acreditou. Ela não acreditou, tanto que procurou e justo na porta de casa a santa veio ao seu encontro. O quadro era maior, era mais caro, mas o vendedor tinha ali um menorzinho. Mamãe então contou as moedas e conseguiu comprar. Eu me lembro que a moldura era rosa e a imagem de Santa Isildinha era uma imagem linda. Ela então pendurou o quadro bem acima da minha caminha e disse: filha, peça com fé, Santa Isildinha vai te curar. Sabe, eu não sabia rezar, mas sabia pedir. Todas as noites eu olhava para o quadro de Santa Isildinha e dizia baixinho: me cura, Santa Isildinha, me cura. Mamãe se ajoelhava, rezava, suplicava: Santa Isildinha, anjo do Senhor, intercedei junto a Jesus pela cura da minha filha Clarinha. Naquela manhã seguinte, Mateus, ao acordar eu apontei para o quadro e disse com dificuldade: mãe, a menina do retrato, mãe. A menina do retrato, ela passou a mão em mim. Minha mãe ficou muito assustada. Tocou o meu rosto e viu que o inchaço ele tinha sumido. Ela então chorou de emoção. Ela se ajoelhou diante da imagem e agradeceu. Dias depois, era para estar sendo internada. Mas não foi preciso, porque o inchaço ele desapareceu por completo. O médico ficou abismado, ele ficou sem palavras. Ele disse apenas: nossa, isso só pode ter sido um milagre. É um milagre. Hoje, Mateus, eu tenho 60 anos. Eu moro em Campinas. E até hoje eu guardo comigo aquele quadrinho comprado por minha mãe, quando eu era apenas uma menininha. Sabe, eu nunca deixei de rezar, eu nunca deixei de agradecer a Santa Isildinha, que me concedeu a graça da vida. E hoje, aproveito a oportunidade no seu programa e peço a você que faça junto com os ouvintes a poderosa oração de Santa Isildinha. Ela mandou pra gente aqui a oração e a gente vai fazer ela juntos, através do nosso programa Histórias que o Tempo Não Apaga. Oração a Santa Isildinha. Santa Isildinha, doce anjo do Senhor, menina pura, bondosa, que em vida foste um exemplo de fé. Eu venho diante de ti com humildade, com devoção, interceder junto a Jesus
interceder junto a Maria Santíssima para que sobre mim e minha família desçam as bênçãos de saúde, paz e esperança. Dá-me forças para sustentar as provações, ensina-me a perdoar os que me ferem e a repartir com os necessitados o pouco que eu consigo com o meu trabalho honesto. Que em meu lar nunca falte o pão, nunca falte a fé, que teu exemplo de pureza, de confiança, ilumine os meus passos todos os dias. Santa Isildinha, amiga das crianças, protetora dos aflitos, acolhe o meu pedido e leva até o coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós acabamos de fazer juntos aqui no nosso programa a oração à Santa Isildinha, a Santa Milagrosa das crianças, a Santa Protetora dos aflitos. Que a fé dessa menina, que continua viva no coração do povo, também fortaleça a sua vida, também fortaleça o seu lar e a sua esperança. Santa Isildinha, rogai por nós. Essa é mais uma história que o tempo não apaga.